Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de videoaulas sobre lógica de programação. No vídeo de hoje, falaremos sobre funções. Todo programa tem pelo menos uma função, que seria a função main, que é a função aonde o programa é iniciado a sua execução. A partir desse momento, com o conceito de função, será possível criar outros blocos de instruções que realizam tarefas específicas. Portanto, toda vez que o programador sentir a necessidade de executar aquela tarefa específica, chama-se a função. A ideia de função causa um desvio na execução natural de um programa. O que isso significa? Até o momento, quando o programa estava sendo executado, era executado linha por linha dentro do bloco main. Quando criarmos agora uma função, a função permite que a função main seja pausada naquele momento em que uma outra função é chamada. O programa vai até a execução do programa começa a executar aquela função que foi criada. E, após o término dessa função, retorna a função main no ponto em que ela parou, certo? A gente vai ver isso melhor no exemplo. A vantagem da utilização de funções é que o programa ele fica menor, pois ele evita a repetição de código, pois permite o reaproveitamento. Então, o que isso significa, né? E por que isso é diferente de laço de repetição? Laço de repetição, ele é usado quando tem uma tarefa que requer várias iterações para que ela seja concluída. Agora, a função, a ideia de evitar a repetição por função é a ideia de que eu tenho um mesmo processo, uma mesma tarefa, que deve ser executada diversas vezes em pontos diferentes do meu código, certo? Então, em várias partes, em vários momentos do meu código, eu tenho que realizar uma tarefa. Aí, eu utilizo a função, certo? Que vai me evitar a repetição de colocar aquela tarefa que eu tenho que repetir várias vezes no meu código. Eu vou lá e apenas chamo essa função que vai executar aquela tarefa. E isso também permite separar os programas em partes menores. Então, é aquela ideia. Eu tenho um problema grandão, divido ele em problemas menores e a resolução de todos esses problemas menores resolve o meu problema maior. A sintaxe de uma função é essa: tipo de retorno, o nome da função e a lista de parâmetros e, entre chaves, os comandos. Então vamos entender. O tipo de retorno está relacionado com o que a minha função vai retornar. Uma função ela pode ou não retornar valores. Se ela não retorna nenhum valor, ela é do tipo void. Agora, se ela retorna um valor, ela é do tipo do valor que ela retorna. Então, é uma função do tipo inteiro, se ela retorna um inteiro, uma função do tipo float, se ela retorna um valor real. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que calcula a média é float. Então, o que ela vai retornar? Ela vai me retornar a média. Logo, ela vai ser do tipo float. E para indicar qual é a variável que eu quero retornar, utiliza-se o comando return. Nome da função. O nome da função nada mais é do que o nome que o programador vai utilizar para chamar aquela tarefa específica que vai ser realizada. E a lista de parâmetros está relacionada com os parâmetros necessários que a função precisa para executar aquela tarefa específica. Uma função, ela pode ou não possuir parâmetros. Fica a critério do programador. Esses parâmetros, a passagem de parâmetros, ela precisa também de um tipo e um nome. Então, por exemplo, no calcular média, uma função calcular média, ela precisa de quais parâmetros? As notas. Então, ela precisa de um float n1, float n2, e esses parâmetros eles vão sendo separados por vírgula, certo? Então, agora vamos ver como que isso funciona na prática. Então, aqui iniciei, né, um programa
que vai calcular a média, que é o exemplo que eu estou dando realmente. Então aqui eu declarei, né? Então aqui eu vou comentar com vocês. Declaração das variáveis. Então eu tenho aqui float N1, N2 e N3, que são as minhas notas, e média, que vai ser a variável que eu vou armazenar a média dessas minhas notas. Aí eu faço a leitura, certo? Então a leitura dos parâmetros das notas, vou colocar assim, notas. Então, ó, digite as 3 notas e armazeno essas 3 notas em N1, N2 e N3. E agora perceba aqui, ó, chamada da função. Por quê? Olha só, média, recebe, calcular média, passando as 3 notas como parâmetro. Então, esse calcular média vai ser uma função que nós vamos declarar agora nesse momento, que vai receber as 3 notas e devolver para o main, para a nossa função principal, o resultado dessa média, certo? E no final, ele vai imprimir o resultado, ou seja, imprimir a média do aluno, certo? Então, vamos ver como que funciona, como ficaria essa função. A função calcular média, ela vai retornar um valor real, um float. Então, ela vai ser do tipo float. O nome dela tem que ser igual. Então, calcular média. Calcular média. E ela recebe 3 parâmetros, certo? Ela recebe 3 parâmetros reais, que vão ser as notas. Só para a gente ver, o nome pode ser diferente. Então, coloca aqui, ó, nota 1, float nota 2, float nota 3, certo? O que isso significa? Aqui no main eu passei N1, N2 e N3 como meus parâmetros, na ordem, certo? Então, N1 vai ser o meu primeiro parâmetro. Só que eu chamei dentro da minha função esse primeiro parâmetro como nota 1, certo? Então, toda vez que eu quero utilizar esse primeiro valor que foi passado para a minha função, eu vou usar, na verdade, nota 1, certo? Como minha variável, e não N1. Eles estão com o mesmo valor, de fato, mas o valor que eu vou usar, né, a variável que eu vou utilizar é essa que eu declarei aqui. Então, dentro da minha função, o primeiro valor passado como parâmetro, chamo de nota 1, dentro da minha função, certo? Então, eu preciso calcular a média. Então, ó, float média, certo? Eu crio um média. Agora, de novo, esse média é diferente do média criado aqui no main. Cada bloco tem as suas variáveis, certo? Eu posso ter 2 médias, né? Um dentro do bloco main e outro dentro do bloco da minha função. Só que esse média com esse média, essas duas variáveis são variáveis diferentes. Vou ter que marcar aqui. Então, é uma variável diferente da média, da variável média da função main. Certo? Cada bloco de execução tem as suas variáveis, certo? A média vai ser dada pelo quê? Pela soma dividido por 3, correto? Então, nota 1 mais nota 2 mais nota 3. E isso dividido por 3. Com isso, eu tenho a minha média. O que eu faço? Preciso retornar esse valor para a função main. Então, return média. Certo? Então, agora, ele retorna um valor real. E esse valor real vai ser guardado na variável média da função main. Certo? Acabou a função, essas variáveis elas morrem, né? Elas deixam de existir. Por isso que o valor agora fica sendo salvo nessa função, nessa variável média. Ok? E em seguida, o valor é apresentado ao usuário. Então, vamos ver a execução desse programa. Uma coisa interessante em falar é que justamente essa chamada da função, certo? Aqui, calcular média, que faz quebrar a ordem natural da execução do programa, né?
Porque o programa ele executa essa linha, depois essa, de forma sequencial. Quando ele chega neste ponto, antes de atribuir o valor, né, para a variável média, ele na verdade chama esse calcular média e a execução do programa passa. Ela pausa nesse ponto do main e volta aqui e vem aqui para essa linha. Executa essas 3 linhas e volta para onde ela pausou, certo? E depois ela continua. Então perceba isso que significa a quebra da execução, certo? Natural, porque agora ela chama a função. Então se a gente vê a execução aqui, ó, digite as 3 notas do aluno: 5.5, 6.9, 7.1. Então a média foi 6,5, certo? Isso que é uma função, certo? Então agora imagine que eu teria que calcular médias em diferentes pontos do meu código por algum propósito, certo? Então as funções ajudam muito neste quesito. Uma coisa interessante agora, primeira coisa, se eu pegasse esse trecho de código e colocasse para depois da minha função main, o código não vai compilar, certo? Ele me dá um erro. Por quê? Porque a compilação ela vai iniciar, né, dessa maneira sequencial, e quando ela chegar aqui em calcular média, ela vai dizer o seguinte: olha, eu não conheço o que é calcular média, certo? Porque antes, como calcular média estava em cima, ele fala, ok, eu tenho uma função calcular média, aí quando ele chega no main, ele fala, ele está chamando calcular média, que eu vi aqui em cima. Ok. Só que agora não. Agora eu chamei calcular média, né, na forma sequencial, ele chegou em calcular média e não encontrou a declaração do calcular média, certo? Então, ele dá um erro aqui na hora da compilação. Isso não significa que necessariamente sempre a sua definição da função deve estar em cima da função main. O que nós chamamos é que nós podemos realizar a assinatura da função. Então eu venho aqui e declaro a minha função. Somente isso. Com essa linha eu estou fazendo o que? Assinatura da função. Eu estou informando para o compilador que ela existe, mas eu não defini ela, certo? Ou seja, eu não disse o que ela faz. A definição da função vem aqui. Da função, certo? Então agora se eu compilar, ela executa da mesma maneira. Então, é só um outro detalhe que deve se tomar atenção, certo? Ó, funciona da mesma maneira, mas é um detalhe que tem que prestar atenção. Então, quando a gente coloca a declaração e a definição juntas, isso tem que estar acima do main, certo? Ou você faz a assinatura e depois a definição da função. Só um exemplo agora de uma função sem retorno e sem parâmetros. Por exemplo, uma função só para legibilidade da execução ainda. Você pode criar uma função do tipo void chamado linha, que não recebe também nenhum parâmetro, certo? E você vem aqui dar um printf numa linha, certo? Então imagine que você vai fazer o seguinte, ó, linha, aí lê as 3 notas, linha, e depois da média aparece linha. Assim, para programas maiores, isso fica bem legal, certo? Então, ó, ele vai começar, coloca uma linha, você coloca 5, 8, 9, aí a média sai entre as linhas, certo? Então, isso é um exemplo de função sem retorno, porque ela não retornou nenhum valor, e sem parâmetros, ok? Então, isso que é uma função, ok? Bom, agradeço pela atenção e espero que eu tenha ajudado com o conceito de funções e
Até a próxima!